Olá, meu nome é Casserana, sou acadêmica do terceiro ano do curso de farmácia da Universidade Paranaense, Campus Toledo, e vou apresentar meu trabalho intitulado Uso da fitoterapia como resgate da ancestralidade farmacêutica, orientado pela professora Dora Segura. O uso de plantas com intuito farmacológico é intrínseco à humanidade e seu uso remonta à antiguidade. A partir do momento que a indústria farmacêutica cresceu, o uso medicinal de plantas foi preterido e somente no fim do século passado o uso de fitoterápicos voltou aos meios clínicos. Segundo a Resolução de Diretoria Colegiada, número 48, de 16 de março de 2004, são fitoterápicos os medicamentos que utilizam exclusivamente ativos vegetais, sendo caracterizados através dos conhecimentos sobre eficácia, riscos, reprodutibilidade e qualidade constante, de forma que sejam necessários muitos estudos, testes e ensaios clínicos para sua validação. Não se considera os medicamentos que incluam em sua composição substâncias ativas isoladas, seja qual for a origem, nem dessas associadas a extratos vegetais. Sendo assim, este artigo teve o objetivo de apresentar uma revisão bibliográfica sobre o percurso e a valorização social em diferentes momentos do uso de plantas com intuito terapêutico, do uso caseiro ao viés científico através da fitoterapia. A fitoterapia e o conhecimento sobre plantas e suas utilidades têm origem tão antiga quanto a civilização, surgindo possivelmente de tentativas e observações casuais e da necessidade de cura para enfermidades. Os primeiros homens utilizavam a natureza como fonte principal de sobrevivência e passaram a utilizar plantas medicinais para a cura antes mesmo da existência de qualquer medicamento. Nas civilizações clássicas, muitas drogas vegetais foram registradas. No século XX, as descobertas de novas rotas marítimas para as Índias e para a América trouxe o conhecimento de novos vegetais. Na Alemanha, em 1542, surgiu a primeira farmacopeia, que possuía cerca de 300 espécies de plantas medicinais oriundas de todas as partes do mundo. Todavia, foi apenas no final do século XVIII que foi possível uma proposta científica em relação aos fitofármacos. Com o crescente uso dos medicamentos industrializados, a fitoterapia ficou em segundo plano e era vista como algo relacionado à crença popular e sem comprovação. No século XX, muitos lugares do mundo houve um excessivo esforço para desqualificar o uso de plantas medicinais e sabedoria popular, na medida que a indústria farmacêutica se consolidava. Porém, o uso de plantas medicinais e de fitoterápicos tem muita importância na saúde do brasileiro, principalmente no caso de doenças leves e como ação preventiva. E embora seja um país rico em sua flora, há uma grande dificuldade em pesquisar essas substâncias, pois nunca houve incentivo ou investimento suficiente para que se desenvolvesse estudos mais abrangentes. Em países em desenvolvimento, o uso de medicamentos fitoterápicos é uma boa alternativa, já que são eficientes e possuem custo menor, principalmente para a população baixa renda. O surgimento de políticas que buscam regulamentar seu uso, o desenvolvimento científico na área, a comprovação e reconhecimento da eficácia e segurança desses medicamentos trazem visibilidade e confiança para que a população possa aderir ao uso. Apesar do avanço no Brasil, ainda há muito o que se fazer, pois a falta de comprovação das propriedades farmacêuticas dá margem para que algumas pessoas se aproveitem para comercializar algumas plantas sob a alegação de ser medicinal, visto que a comercialização não é completamente estabelecida ou regulamentada. Ao passo que é excelente o crescimento e a visibilidade para a utilização de medicamentos fitoterápicos pela população em geral, muitos usam por conta própria, sem informar qualquer profissional de saúde e sem levar em conta o risco que pode trazer para a saúde como um todo. Conclui-se dessa forma que a utilização de plantas foi o primeiro passo para que se conhecesse atualmente como fitoterapia e que a relevância do uso caminha de acordo com os interesses da sociedade, visto que, quando ainda não existia o pensamento científico, essa era a única forma para a cura e tratamento de doenças, e quando a ciência se consolidou, principalmente através da indústria farmacêutica, medicamentos de origem vegetal foram considerados ineficazes, pois não havia pesquisas e, consequentemente, não havia comprovação. Já há algum tempo, a ciência farmacêutica começou a resgatar o que era utilizado ancestralmente e buscou uma razão científica para o possível êxito de alguns medicamentos à base de plantas, que eram utilizados outrora, comprovando sua eficácia. Muito obrigada pela atenção.